Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo do pré-jogo. O Vasco hoje que enfrenta o Nova Iguaçu às 18 horas de São Januário. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama, mas antes de tudo peço para você deixar o joinha, para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. O que vocês puderem fazer para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês. Estamos chegando a 900 inscritos, vamos bater os 1000, gente. Até o dia 25, aniversário do canal. Conto com a ajuda de vocês, por sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. O canal simplesmente não existe. O Vasco que joga hoje contra o Nova Iguaçu. Eu trouxe aqui toda a ficha técnica, mas antes de mais nada eu quero falar alguma coisa relacionada ao Verratti. Eu sei que a novela acabou, o Verratti foi para o Cerro Porteño, já foi apresentado, já não é mais jogador do Vasco. Eu estava vendo ali alguns vídeos no Instagram, né, do Verratti, homenagens, um monte de gente se dando homenagens para ele. Eu escutei opiniões, cara, de algumas pessoas, né, ou de alguns influencers, vamos dizer assim, falando o seguinte, que a torcida do Vasco tem uma carência fora do normal, que o Verratti, estão colocando o Verratti acima do Vasco, porque se você renovasse com o Verratti e botasse o contrato para ele de mais 2 anos, para ele continuar no Vasco, um jogador que recebe na casa de 900 mil e que é para ficar na reserva, você está colocando o Verratti acima do Vasco, estão colocando o Verratti acima do Roberto Dinamite. Cara, deixa eu falar uma coisa, a minha opinião, tá? O Verratti, ele lá atrás, ele servia. O Verratti, ele lá atrás, ele era titular. O Verratti, ele lá atrás, ele funcionava. Porque eu escutei assim, o Verratti, o time fica engessado só cruzando bola para a área para ele cabecear. Mas lá atrás, essa tática dava certo. Quando o Fernando Diniz chegou, o futebol do Verratti começou a morrer. Quando o Fernando Diniz chegou, o Verratti começou a ser segunda ou terceira opção, porque não encaixou no esquema do Fernando Diniz. Então a gente tem que ter a percepção do seguinte, o problema é o Verratti, porque o Verratti ele sempre foi assim. Desde que o Verratti chegou no Vasco em 2023 e que ele ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento daquele ano, porque se não fosse ele, claro, com outros jogadores que foram trazidos também, Paulinho Paula e muitos outros que chegaram, né? Mas se não fosse ele liderando lá aquele grupo, metendo aquele gol de cabeça contra o Grêmio lá, com portas fechadas, com São Januário fechado, fatalmente o Vasco teria caído para a segunda divisão naquele ano. Isso seria trágico, tá? Porque até agora a gente não teria se recuperado. Não teríamos, tá? Então, cara, a importância do Verratti para o Vasco é muito. Ele não conquistou título, não pode ser chamado de ídolo, mas, cara, ele evitou algo pior, que o Vasco caísse. Então, é como se fosse um título. É como se fosse um título, né? Assim, calculando, analisando, né, da maneira, vendo o copo meio cheio e meio vazio. Então, a gente vendo o copo assim, meio cheio, escapar do descenso é como se fosse um título, tá? Mas, por outro lado, a gente vê que o Vasco não é para estar nessa condição. Independente, muito menos dependendo do jogador como o Verratti para escapar de uma condição dessa. Mas assim, se fizesse um contrato com ele de 2 anos para ele continuar no Vasco, até ele se aposentar, eu creio que não seria nada demais. Porque a minha opinião, cara, quem tinha que ter ido embora era o Diniz e o Felipe Coutinho. Quer falar de agregar e de oneração de salário, onerar a folha salarial? Vamos falar do Felipe Coutinho, né? O que o Felipe Coutinho tem agregado nos momentos capitais do Vasco, nos jogos decisivos como a final da Copa do Brasil? O que o Felipe Coutinho tem desequilibrado a favor do Vasco em momentos importantes
em jogos importantes do Vasco, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. No quê? Em nada, cara. O Felipe Coutinho se esconde das partidas. Ah, tu viu o golaço que ele meteu contra o Maricá? Porra, grande merda. Ele fazia isso com um time pequeno. No Campeonato Brasileiro também. É a especialidade dele, aquele chute fora da área, ok, beleza. É um cara diferenciado, Mas também, olha, não é ídolo. Saiu do Vasco com 19 anos, o Vasco na Série B, a única coisa que o Coutinho tem pelo Vasco é um título da Série B. Tá? E agora volta aí com status de craque, com status de ídolo, também sem conquistar nada. E porra, não agregou em nada no Vasco, cara. Desequilibrou uma ou outra partida contra time médio, contra time pequeno, mas na hora do vamos ver, do pega pra capar, cadê o Coutinho na hora que a gente precisa dele? Né? Se colocasse, tirasse o Coutinho, colocasse o Verratti no time e fizesse um ataque com o Andrés Gomes, Verratti e Ryan, com o Nuno Moreira jogando no meio ali, também não seria nada demais. Ou seria? Tá? Agora o negócio é o seguinte, beleza, o Verratti não ia ser utilizado, era caro, o cara foi embora. Ok. Aí o Vasco está querendo contratar Andrés Rombergar. É essa contratação que o Vasco está querendo fazer para tomar o lugar do Verratti? O Rombergar, que é o mesmo estilo, as mesmas características. Pô, vem cá, se o cara não perdeu chance com o Diniz, porque ele não entrava na filosofia de jogo do Diniz, o que esse Rombergar vai agregar ao Vasco se vier pro Vasco? Fala para mim, o que esse Andrés Rombergar vai agregar? Ah, vai custar mais barato? Será que vai custar mais barato? O cara deve ganhar na casa de 530 mil. Tu acha que ele vai vir pro Vasco por menos de 600 mil ou 700 mil? Não vai, cara. Ele não vai sair da Argentina para vir ganhar a mesma coisa aqui. Não vai, tá? Então, porra, aí eu já não entendo, cara. Deixou o Verratti embora, aí vai trazer o tal do Rombergar, que são as mesmas características, não tem uma identificação com o Vasco, não tem uma identificação com a torcida, ele vai ter que construir isso. Porra, maravilhoso, maneiro. Então, cara, o Verratti, poxa, vamos lá, tudo bem, vida que segue. O Vasco é maior do que qualquer jogador. O Vasco está acima de qualquer jogador, inclusive do Roberto Dinamite, de qualquer um. A gente não está discutindo isso aqui, tá? Agora, não é chegar e falar que, porra, foi embora, tinha que ir embora mesmo, porque era caro, ia ficar no banco, mas, porra, o cara vai embora, deixa o cara ir embora, para trazer um outro jogador similar ou até pior do que ele, então, porra, renovava com ele. Conversava com ele, renovava com ele, prendia ele mais uns 2 anos aqui. Era melhor, né? Vamos falar de Campeonato Carioca. Olha, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam hoje em São Januário, transmissão da Globo e da Premier. A Globo, a narração do Villani, comentários aí da Natália Matos e da Aline Caladrini. No Premier, a narração vai ser do André Felipe e os comentários de Renato Mendonça. O Vasco que vem com uma escalação aí muito alternativa, né? Parece que o Diniz vai usar aí um time alternativo no jogo de hoje. A escalação hoje deve ser com Léo Jardim, Puma Rodrigues, a estreia do zagueiro Alan Saldívia, né? E vai formar a zaga junto com Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Vitor Luiz, meu Deus do céu, não tem outro, né? No meio, Hugo Moura, Tietê, JP fazendo ali a função do Felipe Coutinho. Vamos ver o JP hoje, né? De repente o JP aí começa a cavar a tua oportunidade no Vasco. O ataque com o David Ogarré, lembrando que o David está negociado com o São Paulo, então o Diniz relacionou o David, porém, se ele não puder jogar, o Garré vai entrar no lugar dele, porque assim, corre o risco do jogador se machucar, ou até mesmo não desempenhar direito, né? Porque o jogador já vai entrar com medo, com receio de ir em qualquer bola e se lesionar. David Ogarré, GB e o Johan Rojas estreando aí o colombiano no ataque. O Nova Iguaçu, que deve vir com o goleiro Mota, Ian, Davi, Sidney, Wender, Jorge Pedra, Léo Rafael, Xandinho, Riquelme, Di Maria e Charopen. O técnico Carlos Vitor
do Nova Iguaçu, a arbitragem por conta do Carlos Tadeu Ferreira de Castro, os assistentes Luiz Cláudio Regazzoni e Ana Vitória Trindade Ferreira, quarto árbitro Wallace Rogério Rufino de Lima, o VAR vai ficar por conta do Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, auxiliares de VAR Diogo Carvalho Silva e Everton Marques Ribeiro. Pessoal, o esforço aí tá na mira do clube argentino, o Talleres, tá? O Talleres quer contratar. O esforço não é uma coisa muito fácil, parece que é uma negociação meio complicada, mas o time argentino tem feito um esforço muito grande. Isso daí é uma nota aí daquele repórter aí que cravou o Verrete lá no Cerro Porteño, o tal do Germán Garcia Grova. Esse cara quer tirar todo mundo do Vasco e levar para a Argentina, para o Paraguai, né, cara? Esse repórter aí, ele trabalha bem, né, cara, para esse time lá de fora. Vou te contar. Olha, uma informação aí que já foi começar a vender os ingressos aí ontem, tá? A partir das 18 horas. Começaram a ser vendidos os ingressos entre Vasco e Urubu, que vai ser no dia 21/1 no Maracanã, tá? O setor sul está no valor de R$80, leste superior R$100, leste inferior R$120, oeste inferior R$140 e Maracanã mais R$400. Nota aí do Matheus Lima, já começou a vender os ingressos aí para Vasco e Urubu, que vai acontecer no dia 21/1. Uma informação também, negócio de jogo aqui rapidinho, eu vou até pular a pauta e deixar essa aqui para o final. Parece que a CBF remarcou a estreia do Vasco contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro do dia 28 para o dia 29/1 às 20 horas. O jogo que seria dia 28/1 contra o Mirassol foi remarcado para o dia 29/1 no estádio Maião. Eu acho que deve ser devido aí, cara, à participação do Mirassol na Libertadores ou coisa parecida, porque algum motivo aí a CBF deve ter remarcado a partida de estreia. Então fica atento aí, o Vasco vai estrear dia 29/1 às 20 horas contra o Mirassol, lá no estádio Maião, lá no campo do Mirassol. 5 jogos em 15 dias que o Vasco vai ter, contando com o jogo de hoje, tá? É dia 18/1, Nova Iguaçu, 21/1, Urubu, 25/1, Boa Vista, 29/1, Mirassol e 31/1, Madureira. Falar rapidinho da rodada de ontem, principalmente, eu esqueci de trazer pauta disso aqui, cara. O Urubu perdeu por Volta Redonda, 3-0, entrou com um time alternativo, tá? O Urubu está em 5º lugar com 1 ponto no grupo A. E o Fluminense também, que perdeu do Boa Vista ontem, tá? Levantar esses dois detalhes aqui. O Fluminense perdeu pro Boa Vista e parece que está na 3ª posição. O Vasco, se ganhar hoje, assume a liderança. Então a vitória do Vasco hoje é importante. E parece que eu vi a informação que o Urubu vai botar time alternativo contra Vasco e Fluminense também, hein? Eles vão ficar fora do Campeonato Carioca. E se bobear, vão ficar lá na lanterna. Eles estão correndo um risco eminente aí de ficar fora aí das finais do Campeonato Carioca. Tudo bem, eles não estão ligando muito para isso, eles estão preocupados com a Supercopa do Brasil, com a Supercopa Sul-Americana. É justo, mas, cara, abdicar do Campeonato Carioca assim, do nada, bom, não sei, né? E eu não sei nem se pode, porque a FERJ determina que a partir da 3ª rodada que se entre com o time principal. Então, eu não sei se isso pode acontecer realmente, tá? Olha, tem uma nota aqui dizendo que o Vitória está interessado no Lucas Freitas, tá, gente? O Vitória aí que está negociando a ida do David para lá, agora está interessado no zagueiro do Vasco, que joga, inclusive, hoje, o Lucas Freitas. Vamos ver o que vai acontecer. E mais especulação do mercado. O Vasco tem interesse no Juan Manuel Sanabria, jogador que joga no San Luís do México e tá custando um valor de 5,5 milhões de euros. Na casa aí de, fazendo com a conta rápida aí, 35, 36 milhões de euros por aí, né? Não é uma quantia aí bem relevante, é uma quantia aí bem alta. Mas, né, o Vasco, né, tá limpando a folha, o Vasco tá se desfazendo de certos jogadores aí, então creio, né, que dinheiro vai sobrar.
Então tem que contratar, porque o Vasco está precisando de lateral esquerdo, a gente está com uma carência de lateral esquerdo, a eminência, de repente, do Lucas Piton deixar o Vasco, né? Então, muita coisa aí que tem que ser vista, muita carência, muita contratação pontual que o Vasco tem que fazer, porque certos setores, certas posições, o Vasco está com uma carência muito grande. Pessoal, as informações é essa, volto aqui mais tarde com pré-jogo, aí eu vou voltar com tabela do Campeonato Carioca, vou voltar com tudo direitinho. Sinceramente, eu esqueci, tá? De falar da tabela de ontem, dos jogos de ontem, mas também eu quero que os rivais se lasquem, não tô nem aí para eles, mas mais tarde eu trago aqui para vocês a informação. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, não esquece lá do quadro novo, tá? Vai ser todo sábado, eu vou tentar fazer todo sábado isso daí. Jogos da minha vida, botei lá Vasco e Flamengo, final de 1982, eu estava lá, eu estava presente desse jogo e botei aquele jogo ali para você, para vocês ali, naquela época ali maravilhosa, aquela época áurea do futebol, Roberto Dinamite de um lado, Zico de outro, só tinha craque, muito bacana o vídeo, gente. Fica com Deus, saudações vascaínas, tenha um domingo abençoado.